e Jesus não divide a glória dele com ninguém. Eu queria, antes de entrar nessa mensagem aqui, eu queria falar para a igreja que eu já orei, me pediram uma oração, e na hora ali eu falei, vou pedir para alguém orar, mas aquela oração ali era alguém que estava precisando no hospital lá no Espírito Santo, e ela tinha ali o tubo de sobrevivência, a qual nada mais ia adiantar. E aquela pessoa sabia que eu orava o tempo todo, não me conhecia pessoalmente. Ele pediu para eu orar, e eu falei assim, eu vou pedir um grupo aqui para orar. E quando eu falei aquilo ali, porque a mensagem que ele mandou para mim, irmãos, é difícil demais para família, para um pai chorando, dizendo assim, olha, ora pela minha filha, porque na madrugada de hoje vão tirar o tubo para ela morrer, porque não tem mais jeito, ore por ela. E eu pedi outras pessoas para orar, e Deus falou assim, ei, é você que tem que orar. Tem coisa que Deus escolhe, irmãos, a dedo. Sim, é você que tem que ser. Às vezes você se acha pequeno demais, né? Mas é você que tem que orar pela sua família. Às vezes você está pedindo um grupo, está pedindo um pastor, e Deus falou assim, é você que tem que orar primeiro. Você tem que orar junto com o pastor. Pastor, ore comigo. É diferente você falar assim, pastor, ore pelo meu filho. Não, pastor, ore comigo. Você tem que estar junto orando ali, porque senão o pastor paga até preço que não é nem para pagar, igual já aconteceu isso comigo. E naquele dia ali eu peguei e falei assim, eu vou orar assim, eu vou orar por ela. E onde eu orei ali, Deus disse que ia dar o livramento para aquela pessoa, ia dar vida para ela. E eu comecei a ficar um pouco preocupado, sabe? Porque uma coisa que é difícil, né? Eu vejo aqui as pessoas quando oram, alguém está enfermo, e às vezes nós oramos e Deus cura, e Ele faz isso quando Ele quer, irmãos. Não é quando você quer, não, é quando Ele quer. Ele cura quem Ele quiser, Ele leva quem Ele quer para a glória. Quem está preparado, Ele está levando mesmo, né? Então eu cheguei e comecei a orar, e falei assim, Deus vai dar a vitória. E eu falei, pode crer, meu irmão, que eu vou estar orando aqui, Deus não vai deixar acontecer nada. Só que depois ele manda outra mensagem dizendo, pastor, eu estou aqui, não aguento mais, porque vai ser 11h30. E 11h30, porque a gente fala que até no outro dia, que era 1h da manhã, não vai dar mais, não tem mais jeito. Então eles vão adiantar logo a morte da menina. O nome da menina é Sofia. Até hoje eu não sei por onde anda, não sei quem é o pai, porque Deus não deixou isso acontecer, mas o áudio dele foi espalhado por aí. E naquela noite eu orei de novo. Quando foi 11h30, meus irmãos, o meu telefone toca de novo, e ele falou, pastor, está todo mundo desmaiado naquele hospital. Colocaram a minha filha na pedra, foram pegar o óbito, quando voltaram, encontraram ela viva, perguntando que lugar era aquele que ela estava. E eu fiquei espantado, porque quando ele ligou, talvez eu não estava acreditando muito no que Deus podia fazer ali, porque era longe, era distante, mas eu estava orando ali. A fé que eu coloquei ali foi uma fé muito forte, foi sobrenatural, pedindo a Deus, que é Ele que faz isso. E aquele áudio do pastor Calixto, quando percorreu, só o áudio, tá? Quando percorreu, meu telefone não parava de tocar, pessoas pedindo oração. Aí depois pediram de novo outra pessoa. Irmãos, aconteceu a mesma coisa. A pessoa entrou em coma, e a mãe deitada, e essa eu ainda consegui ver, ainda sei por onde anda, porque o meu irmão que faleceu, ele falou, olha, meu irmão orou, e Deus ouviu a oração dele, e a menina que ia morrer, ela ressuscitou, ela morreu e ressuscitou, lá no Espírito Santo. E a pessoa fala, eu quero que ele ore pela minha filha também. Aí a filha entrou em coma. Aí depois, no outro dia, a mãe, segurando na mão da filha, dormiu, e a filha acordou do coma e disse assim, mãe, é assim, não é assim que uma enfermeira toma conta de um doente? Está dormindo, brincando já com a mãe, sabe? Eu quero dizer para você que Deus tem encontro com você aqui nesse lugar. Esse mesmo irmão, depois de ter falado isso, ele anunciou aquele áudio para muitas pessoas. Ele veio a ter um câncer, sabe? Meu irmão sempre tem muita fé. Ele teve um câncer. Só que eu queria dizer hoje para você igreja, que às vezes está em cima do muro, às vezes você não está decidido mesmo a entregar a sua vida totalmente para Deus.
Você às vezes não é brincar com Deus, mas às vezes você fala, não é a hora, e às vezes você fica em cima do muro. O meu irmão, ele era crente, mas ele não ficava muito dentro assim da igreja, sabe? E a esposa dele é missionária, e Deus colocou um câncer nele. Só que o câncer que Deus colocou nele foi um câncer para dar vida eterna para ele. E agora foi ano passado, eu orei muito. Eu orei para muitas pessoas que estavam com câncer, sabe? E tinha outra pessoa que estava entubada também. E Deus curou umas 5 pessoas que estavam com câncer. E meu irmão, ele levou. E no dia lá, no sepultamento do meu irmão, eu fazendo o funeral dele, eu disse assim, tá vendo ele aqui, meu irmão? Deus curou o câncer dele. Sabe por quê? Porque Deus levou a alma dele. E lá no céu não tem pecado, não tem enfermidade mais. Então ele está curado aqui. Não se preocupe com ele mais. Deus levou ele. Que talvez, Deus sabe, Deus conhece o coração. Talvez se ele fosse recuperado daquele câncer ali, ele ia perder a salvação dele. E é por isso que eu continuo orando. E Deus curando pessoas com câncer. Deus curando pessoas que estão enfermas. E Deus, é isso que eu quero curar. E a pessoa mandando testemunho para mim o tempo todo. Diz, olha, chegou a vez da gente continuar orando. Vai para monte, vai para 3 horas da manhã. Deus fez maravilha na minha vida nos montes. E essa mensagem que eu quero deixar agora para você é desta mulher. Esta mulher aqui, a qual era samaritana. E samaritano aqui na palavra vai dizer que eles não se comunicavam com os judeus. E nós sabemos que teve as tribos divididas, a do norte e do sul. E essa mulher era da tribo que não aceitou a verdade e vivia fazendo as coisas erradas. São os samaritanos, não só ela, mas não se comunicavam com muitos. E eu vou entrar aqui nesta mensagem aqui. Antes eu quero dizer também que esta mulher também, além de não se comunicar com os judeus, e ela era samaritana, ela também não se comunicava com os samaritanos, porque quando ela ia pegar água, ela ia sozinha, no horário diferente, no horário que não tinha ninguém. Tem gente passando por isso, tem gente se escondendo, tem gente achando que está escondendo até de Deus, mas quando Deus quer te achar, Ele vai te achar aqui hoje, aqui nessa quarta-feira. Essa semana antes do carnaval aqui, Deus marcou esse encontro com você. Só a mensagem que Deus vai mandar aqui, você já vai entender o que Deus tem preparado para você. Não é coisa pequena, é coisa grande. Mas quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, aí no 2 vai dizer assim, e ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos batizavam, mas Jesus mandava batizar. Ele estava sempre perto ali. Quem batizava antes dele era João Batista. Só que João Batista, ele batizava só o arrependimento, mas depois de Jesus não. Temos que ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o batismo verdadeiro. Aleluia. E deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Você precisa saber que para você chegar aqui, você teve que deixar a sua casa para chegar até a igreja. A mesma coisa era Jesus. Ele tinha que deixar uma cidade para ir para outra cidade. E às vezes, muitas das vezes, pelo caminho, ele foi para um propósito, mas no meio do caminho, ele encontra com esta mulher. Ele encontra com esta samaritana. Foi para a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, depois de cansado no caminho, e assentou junto da fonte. E era isto quase a hora sexta, a hora que quase ninguém ia, mas tinha esta mulher que estava ali. Eu quero dizer outra coisa, a fonte, irmãos, quando você falar fonte, ela não seca. A fonte ela não seca.
Você vai beber e vai